Talvez uma das descrições mais desoladoras da ficção seja o mundo como é escrito pelo Cormac McCarthy em A Estrada. O autor, que tanto situou as histórias dele na história e na mitologia dos Estados Unidos, o nascimento como nação escrito com sangue e violência, aqui volta um olhar melancólico não sobre o nascimento, mas sobre o fim de tudo que se conhece. Um período em que falar sobre humano é falar em uma abstração, uma memória da qual não se encontra referente em volta. O pai e um filho andam no que ainda sobra do mundo, numa terra coberta de cinzas, o céu escuro, os rios secos. A descrição que se faz do cenário no livro é sempre muito parecida, independente do lugar e do tempo na narrativa. Cinza, morto, com uma névoa poluída permanente que turva a visão à frente. Nesse cenário, o pai e o filho procuram por mantimentos, evitando ao máximo cruzar o caminho de alguma outra pessoa. No começo a gente não sabe ainda o terror que vem com um encontro desses. Vou falar, mas antes, já pensou em trabalhar com audiovisual? Poder transformar uma coisa que se gosta muito em uma profissão? A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com descontos de até 60% nos cursos. Um momento muito bom para tirar os planos do papel e investir na formação. Tem uma variedade muito legal de cursos dentro de audiovisual. Tem curso de roteiro, de edição, de animação em 2D e em 3D, documentário, direção. Tem muita opção boa para poder ingressar num mercado que está se aquecendo e com a possibilidade de estudar no teu tempo, como e onde tu quiser. Com o curso de roteiro, por exemplo, dá para aprender a criar histórias envolventes, dar vida a ideias em diferentes gêneros narrativos, em diferentes formatos, traduzindo sentimentos complexos através das histórias. Tudo sempre com acompanhamento individual de tutores que já atuam no mercado e vão te dar um direcionamento ao longo de todo o curso e te ajudar a construir um portfólio para o mercado. E presta atenção, para quem acompanha o canal consegue desconto acumulativo usando o cupom que está aí na tela, que dá R$200 de desconto a mais em qualquer curso que você escolher. Então não perde tempo, cola na descrição ou no comentário fixado e aproveita esse descontão para fazer um investimento na formação. Continuando, é marcante como em A Estrada se tem pouca referência de espaço e de tempo. A sensação é de se estar flutuando em um purgatório. Se o evento que deixou o mundo dessa forma tivesse deixado a paisagem essa coisa indiscernível, sem lugares, sem cidades ou ruas, sem referências para se guiar e sem um lugar para se abrigar. O mesmo se aplica à história do lugar e das pessoas. Esses escombros que sobram não têm passado nem futuro. Só o que se projeta parece esse cinza permanente que impregnou também as pessoas. Numa hora, o homem acorda no meio da noite e se comenta sobre a indistinção entre dia e noite. Não dá para se perceber a passagem do tempo e da mesma forma é como se não tivesse nada para se esperar do futuro e o passado só existe como uma assombração, como algo que não vai retornar e que a cada dia parece mais irracional, mais sem sentido como uma memória que possa ter existido. A ideia de que possam ter existido cores além do cinza começa a se distanciar. Tem uma adaptação em quadrinho do Manu Larsenetti que captura muito bem essa atmosfera, o cinza que cobre quase tudo e as poucas situações em que ele dá lugar a outras cores. Um exemplo são os poucos encontros que os dois têm com algum sinal de outros seres humanos. Alguns grupos capturam pessoas para levar como fonte de alimento e vão marchando essas pessoas junto com eles, amarradas, com partes do corpo faltando, numa cena infernal. Quando a gente enxerga a cor no gibi, começa a associar ela ao terror de uma possível aparição dessas pessoas. Tem um momento em que os dois encontram um alçapão que julgam poder esconder suprimentos, água, comida, e o que se encontra, nas palavras do autor do livro, piso de barro, um colchão velho sombriamente manchado, e ao descer mais para estender a luz, pontuados contra a parede dos fundos, ele vê homens e mulheres nus tentando se esconder, protegendo o rosto com as mãos. No colchão, um homem sem pernas até o quadril e os tocos enegrecidos e queimados, um cheiro insuportável. O fato de que só num contexto como esse se vejam cores, de o pai a cada dia esquecer como as cores poderiam ser antes de tudo ficar desse jeito, levanta o dilema do livro, se vale a pena continuar. Os dois estão nessa jornada numa estrada em direção ao sul, fugindo do inverno para chegar no litoral, onde o clima teoricamente estaria mais ameno, mas sem saber realmente o que aguarda lá, se existe alguma chance de salvação no fim dessa estrada. A chance de encontrarem um dos grupos de canibais ou ficarem sem comida é infinitamente maior do que a de fato chegar no litoral. Isso caso uma situação melhor realmente aguarde no fim dessa estrada. O pai comenta como, racionalmente, o mais humano a se fazer era poupar o filho desse sofrimento. Ele tinha uma arma com 2 balas, a ferramenta para evitar os vários destinos possíveis que aparecem como
a única possibilidade que se projeta no cinza sufocante no horizonte. E essa ideia é contemplada todas as vezes que um desses destinos terríveis parece bater na porta, como os cruzamentos aterrorizantes com outras pessoas. Eventualmente os dois, no caminho até o litoral, há tempos sem encontrar comida, fracos, o pai doente e o sucesso da empreitada parecendo mais distante do que nunca, encontram um outro alçapão escondido. Mais uma roleta improvável de algo positivo num histórico de encontros macabros. Mas dessa vez o que eles encontram é realmente um bunker cheio de suprimentos, talvez armazenados antes de toda a tragédia acontecer. O pai, que já tinha aceitado o fim, quase lamenta o milagre, o prolongamento da jornada, mas mesmo chegando no limite da morte, ele nunca chega a consumar o fim, mesmo tendo essa como a decisão racional e as 2 balas sempre prontas para usar. É uma situação que, de começo, segundo o mundo que é apresentado pra gente e as convicções do personagem, parece irracional. Ele segue cultivando com o filho essa ideia de que os dois estão em uma missão. Ele diz que nada vai acontecer com eles porque eles estão carregando a chama. E da perspectiva do pai, o filho é essa chama, que ele tenta de toda forma manter acesa, protegida do inferno em volta. Uma característica de A Estrada são os poucos diálogos. Eles raramente falam e as falas são simples e curtas. Ao mesmo tempo que parece que isso reflete o atrofiamento de tudo que faz das pessoas humanas naquele cenário, por outro lado, o pai também filtra de todo jeito que pode a forma que aquele mundo chega ao filho. Depois que eles encontram as pessoas no porão, por exemplo, os dois saem quietos dali, mas um tempo depois o filho pergunta se eles não vão comer gente. O pai diz que não. Ele pergunta se é porque eles estão carregando a chama. O pai diz que sim. Em diálogos curtos, ele tenta não deixar a irracionalidade daquele mundo entrar no filho até que isso tudo acabe, por mais que, racionalmente, não se veja qualquer possibilidade de acabar. O menino, mesmo nascido naquele pós-mundo, ele não conheceu nada antes daquilo, é capaz de imaginar cores, imaginar uma realidade diferente, é capaz de sentimentos que parecem extintos naquela paisagem. Para o pai, é como se fosse vida criada a partir do inorgânico. Algo semelhante a um milagre, a manifestação de Deus. Alguém cuja bondade e a inocência parece uma anomalia sem explicação e sem chance de ter florescido lá. Essa relação tem referência numa provocação filosófica do Kierkegaard sobre a história de Abraão. Ele recebe uma mensagem de Deus pedindo que ele sacrificasse o filho Isaac, a coisa que ele mais amava no mundo. E segundo o relato, Abraão não chegou nem antes e nem depois da hora marcada, que durante todo o tempo ele teve fé que Deus não exigiria o filho dele, ao mesmo tempo em que não hesita nem por um segundo em cada passo para executar o que foi pedido. Por mais que não fizesse sentido nenhum que Deus fosse voltar atrás com essa decisão, ele sobe a montanha e desembainha a faca, o tempo todo acreditando que o Isaac não seria tirado dele. Esse movimento dialético da fé que impressiona o autor. Primeiro, a renúncia absoluta do mundo que é finito, das coisas que são preciosas para a pessoa, a superação do eu para estabelecer o laço com o todo, e depois desse movimento da renúncia absoluta, a fé no impossível, na restituição divina do que foi renunciado, de uma forma transcendente, que supera a compreensão humana. É um movimento necessariamente contraditório, que, segundo o autor, deve constantemente se efetuar em virtude do absurdo, mas sem nunca perder o mundo finito, sem nunca perder o terreno, o material de vista. Pelo contrário, se permitindo conquistar ele constantemente. Tanto análogo a uma dança, em que se salta e se eleva sem hesitação e se volta ao chão. Nas palavras do homem, em A Estrada, a voz do menino é a voz de Deus. E se não for, então Deus nunca falou. No mundo em que não faz sentido falar de passado ou futuro, em que a noção de humanidade é turvada e não se enxerga nada no horizonte, em que não parece haver nada esperando para os dois do outro lado da estrada, a não ser a pior morte possível, o homem acredita que a missão dele é proteger essa criança. Ele não tem a ideia inocente numa redenção de que esse mundo vai se recuperar, pelo contrário, ele sabe que isso não faria sentido, esse mundo já acabou e não existe volta possível, ou ao menos essa possibilidade transcende a lógica que ele conhece, e resta a fé nesse milagre que ele presencia diariamente na forma do menino, o amor incomensurável por ele e a fé de que Deus não exigiria esse sacrifício. Não exigiria que ele usasse aquelas balas guardadas, ainda que a cada encontro no percurso da estrada o uso delas pareça mais iminente. Sucumbir à racionalidade aqui seria a negação definitiva da ainda existência do elemento humano naquele mundo. O menino fica doente. Ao oferecer remédio, o pai diz que ele tem que sarar, que ele vai sarar, senão seria o último dia da Terra.
A Estrada é um quadrinho sobre a fé, nos limites do humano, sobre a contradição e ao mesmo tempo a beleza dessa fé. Se existe ou não uma redenção ou uma salvação para essa humanidade, está sujeito à leitura que se faz. Essa edição linda de A Estrada, adaptada pelo Manu Lacenetti, veio para cá pela Pipoca e Nanquim e eu não poderia recomendar mais. O quadrinho é muito bom e eu vou deixar aí na descrição para quem se interessar. Meu nome é Otávio, esse vídeo fica por aqui. Lembrando que quem é apoiador sempre tem vídeo extra para assistir, então dá uma olhada na nossa campanha na descrição que eu explico tudo lá, que ajuda a gente a manter esse trabalho. Muito obrigado pela atenção.